Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. Hoje diretamente eu vim aqui na casa da minha mãe e achei um lugar aqui que eu achei agradável para fazer a gravação. Resolvi fazer essa gravação com os irmãos, para os irmãos, né? Então, eu vou pedir mais uma vez para que os irmãos se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos. Quero agradecer ao irmão Alan Capriles, que me cedeu a oportunidade lá no Rio de Janeiro de fazer aquela gravação. E agradecer as pessoas que, por causa disso, se inscreveram no canal, né? Então, sinta-se à vontade para acompanharem os estudos que tem no canal, né? Nós tratamos aqui não só de escatologia, mas tem diversos temas como lei e graça, temas como os tempos determinados de Deus nas festas, estudos da palavra. Então, os irmãos podem se sentir à vontade aí para estar analisando, né? Nós temos aí 300 e poucos vídeos no canal. E eu creio que vai ter bastante informação para as pessoas ficarem aí aprenderem, né, alguns assuntos que Deus passou para que eu passasse para as pessoas, amém? Deixa eu dar uma viradinha na câmera aqui, aí, para ficar mais centralizado. Então hoje nós vamos tratar sobre um tema que eu tenho visto que é uma certa deturpação, né? Existem algumas pessoas que estão pregando que não vai haver grande tribulação. Que a grande tribulação é uma coisa que se deu no ano 70, então isso foi para o tempo deles, então não vai haver grande tribulação, né? Então às vezes, são as mesmas pessoas que muitas vezes vão espiritualizar todo o Antigo Testamento, não, mas o Apocalipse, né? Vamos dizer, certas coisas que não fazem sentido para o quê? Para dizer que o Apocalipse ele é uma coisa sem sentido, no sentido que fala para o futuro. É quase um preterismo, não chega a ser bem um preterismo. Mas, ou seja, essas coisas seriam tudo simbólicas, né? As coisas que às vezes você tem que ler no Apocalipse de uma forma literal, as pessoas transformam no espiritual, ok? Então veja bem, você tem as profecias espirituais, mas as espirituais elas não invalidam o literal muitas vezes. Claro que tem profecias que são espirituais, obviamente que você não tem o literal. Você tem uma ou outra no Antigo Testamento, mas ainda assim elas indicam alguma coisa que aconteceria, né? Elas têm uma relação, uma coisa literal que vai acontecer, amém? Então, existem coisas no Apocalipse que elas são literais, mas que Deus, por meio dessas coisas literais, vai mostrar coisas espirituais também. Então, você for em Zacarias capítulo 4, você vai ver que diz assim, vamos abrir aqui, nós temos tempo hoje, bastante tempo para fazer a gravação, apesar que o tablet que ele grava acho que uns 20 minutos, que eu tenho que limpar a memória dele. Eu quero mostrar uma questão da relação com essa questão da interpretação, né? Zacarias capítulo 4, que diz assim, e respondeu e me falou, verso 6, me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência ou por poder, dependendo da tradução, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça e graça haja para ela. O sol ficou mais forte, né? Porque a gente tem aquele telhado de... aquelas telhas transparentes, que eu não sei o nome, sabe? Mas tudo bem, eu acho que dá para ver, né? Ele diz assim, e a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos as enviou. Porque quem despreza os dias das pequenas coisas, pois esses se alegrarão vendo prumo nas mãos de Zorobabel, e os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então você vê que esses 7 olhos estavam sobre essa pedra, né? Então é uma pedra de 7 olhos, que nem vocês nós vamos ver no capítulo 3. Diz assim, está em algum lugar do capítulo 3. Não vou falar sobre isso aqui agora, que eu não me lembro qual é a parte que está, eu não meditei nisso aqui, né? Mas a moral da história é que é o seguinte, você vê que Deus está utilizando uma figura literal para falar de uma figura espiritual. Então, você vê que falava do tempo que o povo estava saindo do cativeiro de Babilônia, e quando ele saísse, né, Zorobabel junto com Josué, e Esdras e Neemias teriam essa função da edificação do templo. Então você vê que isso houve de uma forma literal. E isso não invalidou o espiritual. Da mesma forma que Deus está utilizando umas expressões espirituais
para mostrar que também tem um literal, né? Deus, quando ele falava dessa casa edificada por Zorobabel, era a casa de Deus que seria estabelecida em Cristo. Mas ainda assim ele utilizou dessa profecia para falar com aquele povo, mostrando que uma casa seria edificada. Então, ou seja, veja como o espiritual e o literal andaram juntos. Então você tem que saber dosar isso. Porque se você não dosa, você vai ser muito literal, você vai ser muito espiritual. Quando você é muito literal, você não compreende aquelas coisas que Deus quer falar com você. Aquelas coisas que Deus quer tratar com você, para que você entenda a vontade dele em espírito, né? Se você é muito literal. Mas quando você é muito espiritual, você acaba deixando passar as coisas importantes, né? Então, se você é tão espiritual, daqui a pouco vai chegar ao ponto que você vai dizer que a cruz de Cristo era apenas um símbolo, né? Um símbolo que aconteceu, não houve de fato uma crucificação, mas foi apenas um símbolo para mostrar o sofrimento. Se você disser que é tudo espiritual, né? Então você vai ter certos erros de interpretação. Eu vi algumas pessoas dizendo, por exemplo, que as curas de Jesus, dizia assim, né? Que Jesus foi e curou um cego no caminho. Curou um cego no caminho, isso representa as pessoas que estavam andando no caminho da palavra, e aí elas se perderam, né? Se perderam, e agora vem Jesus e cura elas. Jesus cura elas, né? Aquela cegueira que eles se perderam no caminho, o cego que estava no caminho, ou seja, ele estava andando no caminho de Cristo, mas ele se perdeu. Então vem Cristo e cura ele, ele é colocado de volta no caminho, enxergando esse caminho, né? Então essas pessoas dizem, por exemplo, que isso não aconteceu, mas isso foi uma figura que Deus utilizou para você entender Cristo conduzindo as pessoas de volta para o caminho. Então percebe como a pessoa está anulando o literal? Então você tem um contexto literal que Deus está utilizando do literal para mostrar o espiritual. Infelizmente, algumas pessoas elas só querem ver um lado ou ver o outro, né? Elas só querem ver um lado ou ver o outro. Então você vai errar se você pegar o Apocalipse e colocar tudo como literal, né? Tudo como literal. Por exemplo, quando você vê em Apocalipse aquele anjo que cai do abismo, aquele anjo que sai do abismo na realidade, aquela estrela caída, você vê que ali abre o poço do abismo e sai gafanhotos, né? Algumas pessoas interpretam aquilo como helicóptero e coisa. Eu acho estranho isso. Eu acho que tem um sentido espiritual ali, né? Há um sentido espiritual ali, mas tudo bem. Só estou dando como exemplo. Então, algumas pessoas têm agora dizendo que essas coisas são o quê? Espirituais. Muitas coisas que estão na palavra são espirituais. Então a pessoa vai pegar certas profecias do Antigo Testamento, que fala de certas coisas literais, e vai dizer que isso é tudo espiritual, né? Que é tudo espiritual. Então chegou ao ponto de que você vai pegar o Apocalipse também e vai dizer que as coisas do Apocalipse são todas espirituais, que tudo aquilo já aconteceu em espírito e não sei o que, um monte de frescura. E agora essas mesmas pessoas elas estão dizendo que a grande tribulação, né? A grande tribulação que vai vir, ela não vai vir. Mas ela é uma coisa que já aconteceu no ano 70, né? Então isso supostamente já teria acontecido no ano 70, ok? Então nós vamos tentar analisar, ver se de fato a grande tribulação ela aconteceu no ano 70 ou se ela vai acontecer ainda, ok? Vamos abrir em Mateus capítulo 24, vai dizer assim, Mateus 24, vamos lá. Ainda bem que a Bíblia ela se responde por ela mesma. Você não tem só um verso, 2 versos tratando de um tema. Você tem vários versos que tratam do mesmo tema. Em Mateus 24, eu estou perdido aqui. Aqui, Marcos, Mateus 24. Aqui, essa Bíblia eu ainda não decorei ela, né? Diz assim. Vamos para Mateus 24, a partir do verso 15. Diz assim: quando virdes, pois, abominável da desolação, ou abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, estando no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam dos montes, e os que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande tribulação que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então beleza. A pessoa pega esse verso solto, e viu, tá vendo que era para o tempo dos judeus? Isso era para o tempo dos judeus, aconteceu no ano 70. O problema é que quando você vai lá para o começo do capítulo, vai dizer assim, Jesus vai dizer: e quando Jesus ia saindo do templo, verso 1,
Aproximaram-se deles os seus discípulos que lhe mostraram a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se todos eles, os discípulos, e perguntaram em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha só, fim do mundo, sinal da tua vinda e do fim do mundo. Então, Cristo ele veio no ano 70? Cristo não veio no ano 70. Cristo ele não veio no ano 70. Ele não veio. Ainda quando você olhar Daniel, você vai ver lá em Daniel capítulo 9, falando das 70 semanas, dá uma leve impressão de que aquele imperador que se levantar e vai derrubar o templo, está falando de Tito. Você vai ver que a soma não bate. Você somar 490 anos, desde o decreto até o ano 70, vai passar muito tempo. Vai passar em torno de 40 anos de diferença, né? E se você somar com o tempo de Jesus, você não vê o templo sendo destruído. Então a soma, se for levar literalmente assim, no sentido sem pausa, sem divisão, não vai ter como bater. 490 dá exatamente no tempo de Jesus, no sentido de um templo ser derrubado, ou você somar 490 no tempo de Tito, você ter o quê? O templo derrubado vai ter passado 40 anos, mais ou menos, 30, 40 anos. Então não tem como ser isso, é por isso que está dividido. Então, o tempo de Tito ele foi um reflexo dessas coisas. Amém? O tempo de Tito ele foi um reflexo, uma tipologia do que vai acontecer no futuro. E você vê que eles estão perguntando: Senhor, quando será, né, o fim do mundo e o sinal da tua vinda? Então você tem que ter esse contexto na sua mente. Será que no ano 70 foi a vinda de Cristo e o contexto do fim do mundo? Não foi. Então isso nos indica que Jesus está tratando de coisas futuras. Né? Então muitas vezes na Bíblia você tem, entre aspas, certos pega-ratão, certos, como é que chama? Certas coisas que não são finalizadas. E que quando uma profecia ela dá num determinado ponto, você vê que encaixa, mas aquela profecia não se finaliza, é que Deus está querendo mostrar que é coisas para o futuro. É como em Atos 2, por exemplo, que diz assim: Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, etc, etc. Depois ele fala: até sobre os meus servos derramarei do meu espírito naqueles dias para que profetizem. Então mostrarei sinais e prodígios no céu e na terra. Você vê que isso não se cumpriu. Então parte dessa profecia, de fato, ela se cumpriu em Atos 2. Mas ela não se cumpriu totalmente. Então, ainda que essa profecia aqui de Mateus 24, ela bate em muitos pontos com o ano 70, não era necessariamente do ano 70 que ele estava se referindo, né? Mas ele estava se referindo a outras coisas. Você vê que o contexto vai falar do fim. E vamos lá. Porque está falando do quê? Quando se dará a tua vinda e o sinal do Filho do Homem e o fim do mundo. Amém? Ali vai dizer assim, o verso 6 que nós estávamos lendo, né? Quando, pois, vires a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, que está que está no lugar santo, que ele entenda. Olha só, o profeta Daniel que está no lugar santo, quem ele entenda. Algumas pessoas já estão dizendo que não vai vir anticristo, né? Então essa doutrina ela é muito pior que, por exemplo, o pré-tribulacionismo. Então algumas pessoas estão dizendo que não vai ter nem anticristo nem tribulação, né? É muito pior que essa doutrina do pré-tribulacionismo, porque aí sim ela não vai te fortalecer as tribulações que vão aparecer. Então você vê que o contexto aqui em Mateus 24 está falando da abominação da desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar os vestidos. Mas ai das graves e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? Porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então quer dizer que se aquela tribulação foi a maior do mundo, então você não vai ter outra tribulação, né? Você não vai ter outra tribulação no mundo. O problema é que lá em Mateus 24, mesmo contexto, alguns versos depois, Jesus vai dizer assim, bem assim no verso 29. Logo depois da referida tribulação, ou seja, dessa tribulação que a gente viu aqui, olha lá, porque haverá tão grande tribulação, no verso 21, como nunca houve desde o princípio do mundo, como até agora, nem tampouco há de haver. Aí ele fala assim no verso 29, você pula do 21 para o 29, tratando-se do mesmo contexto, ele vai dizer assim, e logo depois da referida aflição daqueles dias, né? Logo depois, como você pegar essa expressão no grego, logo depois, você vai ver que ela tem um significado. Eu vou abrir aqui no celular, né? Eu vou mostrar na tela mesmo para os irmãos. Vou mostrar na tela e ela vai dizer assim para nós. Vai dizer bem assim.
O programa parou. Acho que agora vai abrir. Ó, Mateus 24, verso 29. Mateus, vamos botar aqui com o Strong, né, que é muito útil para nós. Strong, Mateus 24, olha lá, Mateus 24, verso 29. 24, verso 29. Olha lá, então agora estamos no verso 29 lá. Os irmãos enxergarem, né? Tá vendo aí? Ver se dá pra ver. Vai ficar virado, mas depois a gente pode tentar desvirar. Então no verso 29, quando diz ali logo em seguida a tribulação, ou a referida à tribulação, você vai ver que vai dizer assim, olha ali a palavra. Tá ao contrário, pelo menos aqui para mim está aparecendo ao contrário. Você vai ver que a palavra aqui é imediatamente, diretamente, seguida. Então essa palavra, ela quer dizer, ou seja, imediatamente a tribulação daqueles dias. Então vereis, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com muito poder e grande glória. Então, você pode dizer que a grande tribulação ocorreu baseado nesses textos? Você não pode. O texto está sendo claro e enfático, que essa tribulação, ela está dizendo que a vinda de Cristo vai ser imediatamente após essa tribulação. Então não tem como você dizer, está dizendo que isso aqui está falando do ano 70, mas está falando para o futuro. Então você vê que o ano 70, de fato, as coisas batem muito. Mas Cristo não veio quando passou a tribulação. Por quê? Porque você vê que Cristo estava apontando para o final. É por isso que a pergunta é, qual é o sinal da tua vinda? O sinal da tua vinda é o quê? Cristo vindo em glória. Você entende? E o que mais que ele fala? Qual é o sinal do Filho do mundo? Quando se dará o final do século, do mundo? Está aqui. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e muita glória. Amém? E esse contexto, você vê que fala de uma grande tribulação. Onde é que ele está tirando isso? Vamos para Daniel. Para Daniel capítulo 11, depois nós vamos ler o capítulo 12. Daniel capítulo 11, a partir do verso 21, você vai ver o levantar do anticristo. E segundo eles não existe, né? Segundo eles não tem anticristo. Ah, eu estou em Oséias. Dá 0 para mim. Daniel capítulo 11. Diz assim, verso 21. Depois se levantará um homem vil no seu lugar, o qual não tinha dignidade real, mas ele virá caladamente e tornará o reino com intrigas. Então aqui está o levantar do anticristo, o homem vil. Esse mesmo homem, ele vai, no verso 26, 27, ele vai dizer assim, deixa eu achar aqui o verso. Aqui, ó, no verso 31 desse mesmo homem vai falar: dele sairão os braços que profanarão o santuário e a fortaleza, ligando com o capítulo 9 das 70 semanas, que querem dizer que está falando de Cristo, mas o contexto não está falando de Cristo. Né? Dele sairão os braços que profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão contínuo sacrifício. Olha só o sacrifício sendo cessado. Né? Para alguns é Cristo que cessou o sacrifício por uma semana. Fez aliança, quer dizer, Cristo ele fez aliança com muitos por uma semana, que seria a aliança que ele esteve aqui pregando. Né? O problema é que Cristo só foi fazer aliança com muitos na sua morte. Você entende? A aliança que ele fez, ele faz até hoje, são 2000 anos. 2000 anos fazendo aliança com uma pessoa. Então não é uma semana. Cristo teve que morrer para que a aliança se iniciasse. Você entende? Então, não foi na metade da semana que Cristo cessou o sacrifício, você entende? Ele só cessou o sacrifício quando ele ascendeu aos céus. Sacrifício terreno, né, vamos dizer assim. Mas fala assim: e serão uns braços dele que profanarão o santuário, fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação da desolação. Olha o contexto da abominação e da desolação. Então esse homem vil que levanta no verso 21 é o mesmo que vai estabelecer a abominação da desolação. Agora, sobre esse homem lá no verso 36 vai dizer assim: e este rei fará conforme sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Olha o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses: e contra os deuses e fará coisas espantosas, e será próspero até que a ilha se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então não vou ler o resto do contexto. Então o contexto é que ele está falando do anticristo, esse que vai se levantar e vai fazer guerra contra os santos, que vai aparecer no capítulo 7, que vai caçar os santos por tempos, metade de um tempo. Amém? Então o que vai acontecer nesse tempo? Olha só, vamos para o verso 12.
Vou pular aqui no capítulo, vou para o capítulo 12, né? A gente estava lendo o verso 36, agora nós vamos para o capítulo 12. Vai passar uns 6 versos, 7 versos mais ou menos, mas está no mesmo contexto, porque vai falar ainda desse homem, do que ele vai fazer, né? De que ele vai aqui, Edom não vai cair na mão dele, os egípcios, ele vai perseguir os egípcios, uma série de coisas. Mas ele vai falar que nesse tempo o que vai acontecer? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levantará pelos filhos do teu povo, que alguns insistem em dizer que está falando de judeus, né? Apenas judeus na realidade. E haverá um tempo de angústia, ou melhor, de tribulação, que é a expressão angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo teu povo, todo que for achado escrito no livro, ou seja, o livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então olha como bate com a vinda de Cristo lá de Mateus 24, né? Bate exatamente com a vinda de Mateus 24, que diz que ele vai vir, né, e vai recolher os seus escolhidos de todos os cantos. Aqui não é para você que